Alô, alô! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos começando a nossa live 35 para falar algumas coisas específicas a respeito de aliar, né, a técnica com o repertório, né, para a gente não perder tempo. Escrevi aqui as redes sociais, né, para quem não conhece ainda. Tem também a página no Facebook, quem não está no Facebook, né? E também o nosso site. Então é aquele negócio, né? Quem está chegando aí já dá aquela curtida, se inscreve no canal do YouTube, se não é inscrito ainda, curte a página no Facebook, também curte o vídeo e vamos que vamos. Tem também, pessoal, no YouTube, no canal do YouTube, tem a playlist lá, Dicas do Guima, com vários vídeos curtinhos sobre intervalos, sobre o círculo das quintas, sobre tonalidade, sobre andamento, sobre uma série de coisas, até afinação e tudo mais. Tem muitas coisas interessantes lá. Tá legal? Maravilha. Então, o que a gente vai falar, né? Hoje, vamos baixar aqui um pouquinho, ó. Live 35, como organizar seu estudo em música, técnica versus repertório. A gente tem muito pouco tempo, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem na nossa vida moderna, contemporânea hoje, nos dias de hoje, é a questão tempo. E na verdade não o tempo é um problema, é administrar o tempo é um problema, né? É que nem dinheiro, né? Dinheiro também não é problema, a falta de dinheiro é que é o problema, a falta de tempo também é o problema. Então, eu acho que com o tempo, e eu aprendi isso na marra, eu fui desenvolvendo um método, claro, estudando também, lendo muito sobre isso, estudando com outros professores, perguntando, fuçando muito com outros professores. Eu fui, com o tempo, desenvolvendo técnicas e que foram funcionando. Algumas não funcionaram, eu fui lapidando elas, outras funcionaram muito bem e tudo mais, né? E aí eu fui lapidando. Tudo que eu vou falar aqui hoje serve para qualquer instrumento musical. Qualquer instrumento musical mesmo, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se pode ser instrumento harmônico, piano, teclado, acordeon, guitarra, violão. Nesse caso a pessoa pode cantar, né? Agora, um instrumento, por exemplo, de sopro, uma flauta, a pessoa não dá para cantar, mas também serve. Essa metodologia, esse know-how, também serve para flautista, violinista, trombonista, trompetista, todos os instrumentos musicais. Eu vou dar exemplos no violão aqui, mas a questão é que tudo que está, a metodologia, musicalmente falando, ela é transferível para qualquer instrumento. Isso vocês vão ver aqui hoje, tá bom? E o que acontecia, né? Qual é a minha dificuldade sobre esse assunto que vamos falar hoje, a união da técnica com o repertório? Cara, eu perdia muito tempo. Primeiro eu seguia os moldes, né? As recomendações dos professores, né? Seguir as recomendações dos professores para tocar técnica, estudar técnica, isso, aquilo. Eu estudava, mas aí tinha um repertório, porque eu tive que começar a trabalhar cedo, tocar na noite cedíssimo, né? Com 18 anos, 17, 18 anos eu estava tocando já, tinha profissionalmente para me sustentar, inclusive, né? Então, minha mãe morreu muito cedo, enfim, foram as questões lá atrás. Aí, o que acontece? Eu via que não rendia, sabe? Daí que eu comecei todo o meu processo, e como eu falei aqui no início, né? Comecei a pesquisar e a testar, vi o que funcionava e não funcionava, e hoje, quem dera que eu tivesse, assim, uma oportunidade numa live de um cara que já ralou pra caramba, trazer informações, assim, de uma maneira mais facilitada, né? Porque aí, quem ouve isso e presta atenção e põe em prática, claro, poxa, já começa dali, né? Não importa a idade que esteja, mas já começa dali. Beleza. Deixa eu começar. Como é que eu vou organizar isso aqui, pessoal? Ó, como é que eu vou organizar isso aqui? É o seguinte. Vamos falar um pouquinho aqui, né? Para quem a maioria das pessoas já sabe isso, né? Mas vamos falar um pouquinho aqui porque não custa, né? Existe a técnica e existe o repertório, né? A técnica, como eu falei aqui, são aqueles estudos técnicos que você faz estudos de Villa-Lobos, faz estudo de fulano, de cicrano, tal. E existe o repertório, que são as músicas que você toca. Se você toca na noite, se você toca para se divertir, toca para sua família, para seus amigos, toca em churrasco, enfim, não importa, né?
Agora o que eu vou dizer aqui é justamente como unir isso, como você colocar essas músicas que você toca lá para você botar elas aqui na técnica, e uma divisão consciente disso, entendeu? E que isso é muito eficaz, porque o resultado disso é que você toca cada vez melhor. Você repara assim por semana, você repara que você está muito melhor a cada semana, entendeu? Se você fizer próximo a essa metodologia que eu vou passar aqui hoje, que eu vou comentar aqui hoje. Então, por exemplo, eu tenho algumas dicas, galera, importantes aqui, que são coisas que eu percebi, né? Lógico que eu não inventei a roda, muitas coisas eu li, e aí, mas a maioria das coisas que eu estou falando aqui, a maioria das coisas não. Todas as coisas que eu estou falando aqui, não necessariamente eu tenho inventado, eu posso ter aprendido, mas eu coloquei elas em prática. Então, por isso eu estou dizendo de uma forma mais concreta, né? Então, eu vou falar aqui, são dicas importantes para a gente começar, para abrir, né, o nosso diálogo aqui, ó. O hábito, gente, é muito mais poderoso que a disciplina. Você deve ter disciplina até o seu processo virar hábito, entende? Então é importante tocar todo dia, mesmo que seja um pouquinho. Mesmo que você esteja um dia muito complicado, mas você separa ali, cara, que seja meia hora, 20 minutos, né? O ideal é um pouco mais do que isso, bem mais do que isso, mas que seja, não deixe de pegar no instrumento, de cantar alguma coisa, de fazer algum lalalaiá que seja, algum vocalize alguma coisa. Esse você mantém aceso o reforço para isso virar um hábito. Uma coisa que você está habituado, que é um hábito, você simplesmente não precisa de disciplina. O hábito é muito poderoso. Então, procure tornar essa coisa do estudo técnico e da prática um hábito, que eu acho que isso muda completamente o jogo, tá? Uma outra coisa interessante também para você não se desmotivar, para você já chegar legal, pode parecer bobo, mas isso faz muito sentido e funciona demais. Você faz alguns alongamentos e exercícios, né, de fisioterapias, tal, e é isso, quando você faz os alongamentos assim, que você chega no seu instrumento musical ou você chega no canto, né? Você pode também fazer exercícios vocais. Você encara o repertório de uma maneira muito mais gostosa, muito mais animadora, entendeu? Te incentiva. Isso faz muita diferença. São pequenas coisinhas que te ajudam muito. E te prepara e te molda no instrumento. Você já se assenta no instrumento diferente, assim, você pega nele, porque você está alongado, você está mais, sabe, mais esticado, assim, alongado mesmo é o nome. Isso faz diferença. E a outra coisa que eu falei, inclusive, né? Na verdade são 4 itens aqui. Tem o terceiro, eu fiz um vídeo sobre isso, né? Toque na frente de um espelho, sempre tenha um espelho, né? Olha, eu tenho um espelho pequeno aqui, ó. Olha só, só para minha mão, e outro espelho maior para o canto. O espelho também não é tão grande não, mas eu penduro ele na minha frente, entendeu? Eu tenho essa prática direto, isso faz uma diferença muito grande, porque você se vê pelo lado de fora, o que não é normal, a gente não percebe uma série de coisas que acontece, né? Uma série de coisas que acontece, que você faz no seu procedimento e que você não percebe. E o espelho acusa isso. Então, cara, é um baita de um avanço. E dessas dicas iniciais aqui, umas dicas importantes, que eu julgo importantes, né? Uma coisa que algumas pessoas, eles resistem um pouco. Mas, cara, faça as pazes com o metrônomo, cara. Faça as pazes com o metrônomo. Deixa eu tirar essa linhazinha aqui. Faça as pazes com o metrônomo. Isso olha, o metrônomo, se você tiver o hábito de incluir ele, estiver sempre com ele por perto, toca mesmo um pouquinho que seja. Primeiro que é legal que marca o andamento das músicas, né, de cada música do seu repertório. Mas no estudo, toca um pouquinho com ele. É legal, é importante. Entende? Você ter ali, ó, ter alguma coisa que você se firme em ritmo. Nisso aí, quando você for tocar, quando você for se acompanhar, quando você for tocar com outros músicos, é outra história. Você está com o pulso muito firme porque você todo dia experimenta essa levada de ficar
em cima de um clique, de um pulso. Isso faz muita diferença, principalmente para quem tem problemas com ritmo, viu? Mas independente de qualquer coisa, o metrônomo é o melhor amigo do músico de longe. Faça as pazes com o metrônomo, tenha um metrônomo por perto, pode ser um simplesinho mesmo, não é problema. Eu só costumo a dizer que é bom evitar de celular, né? Porque o celular acaba distraindo a gente. Então vamos lá, olha só, a técnica. Vamos falar então da técnica agora. Olha só, vamos dividir aqui a técnica em duas partes, tá? E aí eu vou procurar mostrar para vocês aqui como que eu faço, né, no próprio instrumento musical, no próprio violão. E aí, isso pode, como eu falo, repito, existe uma lógica musical, tá? Por exemplo, a coisa de mudar de acordes, eu não vou falar da técnica do violão, entendeu? Vou falar de uma coisa geral, então seja qual for o seu instrumento musical, por favor, isso aqui que eu vou falar agora, ele é adaptável a qualquer instrumento, tá bom? Vamos ver isso aqui, ó. Eu vou pegando numa folhinha aqui e vou botando no nosso quadro. Vamos falar da técnica, gente. Depois a gente vai juntando as coisas todas, tá bom? Eu divido em duas partes. Isso aqui é como eu faço, tá? Primeiro, exercícios gerais que vão fazer bem para o meu desempenho como um todo, como aquecimento. Aí sim, os exercícios que os professores mandavam lá atrás, ó, faz estudo tal, eu dedico um trecho, um pedaço para essa galera assim, tá? Por exemplo, aí cada um no seu instrumento, né? Eu pego, por exemplo, Villa-Lobos, né? Eu faço estudo número 1, já fiz muito tempo. Opa! E por aí vai, né? Aí tem o número 2 também do Villa-Lobos. E por aí vai. Enfim, peguei agora no violão, tô meio frio. Então, faço esses exercícios, ou exercícios, por exemplo, só para a mão esquerda, ou só para a mão direita, enfim, deixe um tempo para isso, né? Um tempo para isso, digamos assim, convencional. Aí, depois, a outra parte, você vai deixando para trechos de músicas que você tem dificuldade. Olha só, é isso aqui, ó. Trechos das músicas que eu tenho dificuldade durante o momento do repertório. Ou seja, quando eu estou tocando as minhas músicas, né? Quando eu estou tocando as minhas músicas, lá as músicas do meu repertório, eu vou sentindo necessidade, cara, isso aqui não tá legal. Tanto no violão como na voz, né? Não, aqui não tô afinando legal essa nota, não, pô, tô semitonando, né? Semitonar, para quem não conhece, é uma leve desafinação. Não chega a ser a meio tom de desafinado. É uma leve desafinação, então é um semitonar, né? Então, e no violão também, cara, não tá legal isso aqui, aí eu anoto no caderno. Por exemplo, o Último Desejo do Noel Rosa, né? Por exemplo, tem esse trecho aqui do início, né? Ó. Por exemplo, isso aqui. Essa é a introdução. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. E por aí vai, né? Mas o que acontece aqui? Quando eu tô tocando essa música, antes, quando não estava pronta, né, quando não estava legal, existiam trechos ali que não estavam legais, que não estavam soando bem, que estavam sujos, que, enfim, uma série de problemas que todo mundo que toca sabe que dá, né? Defeito que todo mundo que toca sabe que dá. Então, nesse sentido, né, eu tenho duas coisas que eu recomendo.
para ir. E dali, desses trechos, você faz exercícios, digamos assim. Entendeu? Por exemplo, olha só. Primeiro, entenda o movimento, né? Olha, o movimento aqui para mim, por exemplo, nessa introdução. E aí eu recomeço, tá? Então isso aqui já tem um recomeço. Aqui eu faço um loop, né? Esse aqui é fácil de fazer um loop. Aqui é fácil de fazer um loop, porque a própria introdução já é um loop. Ela fica assim. Pô, já tá um loop aqui. Bota no metrônomo. Posso fazer mais lento também, posso fazer mais rápido, posso fazer mais lentinho, ó. Vou diminuir aqui um bocado. O que acontece? Tanto que, é como eu estou falando aqui, né, gente? O que eu estou fazendo aqui, não estou falando de técnica de violão. Um flautista pega esse raciocínio, um tecladista pega esse raciocínio, qualquer instrumentista pega esse raciocínio. Faça loops. E nesse caso aqui, foi tranquilo, porque a introdução já é um loop, como eu estava falando. Mas aí vamos pegar um trecho aqui, deixa eu pegar um trecho aqui agora. Para a gente fazer isso. Por exemplo, ó. Nosso amor que eu não esqueço e que teve o seu começo numa festa de São João. Morre hoje sem foguete, sem retrato e sem bilhete, sem luar e sem violão. Por exemplo, aqui, eu posso estar, no momento que eu pudesse estar errando aqui, ó. E aí, você pode até, essa é uma prática, o loop, ele não é só isso que eu estou falando, ele traz muita coisa legal. Por quê? Você inventa moda. Você inventa umas notinhas para emendar a cabeça no rabo ali do loop e ficar num loop. E isso é música. Você cria, às vezes surgem até uns micro-arranjos, uns arranjozinhos que você faz na hora, só para criar o loop. Isso é muito rico. Esse exercício é uma ginástica musical muito poderosa. Então, disso aqui virou um exercício. Virou um exercício técnico. Um exercício técnico poderoso que vai fazer aquela música que eu toco lá no repertório, vai dar um up nela, porque vai resolver uma questão dela. Então, o que eu quero dizer aqui é que eu coloco uma pequena parte de questões, de exercícios técnicos mesmo recomendados pelos grandes mestres do violão lá atrás, os antigões, né? Villa-Lobos, enfim, a galera toda. E também eu transformo as minhas necessidades técnicas em exercícios técnicos. Mas de onde que elas vêm? Elas vêm do meu repertório. Você transforma trechos do seu repertório em exercícios técnicos. E isso é muito poderoso. E aí você precisa ter um caderninho para você anotar. Na hora que você está tocando o repertório, cara, esse trecho ali, a parte B ali, entre aquele ponto e aquele ponto, aqueles acordes, não tá legal. Anota num caderno. Aí depois, no seu horário de exercício técnico, você começa a transformar aquilo ali numa prática técnica. Beleza? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho aí, né? Você pode estar perguntando, e a carga de trabalho nesse sentido? Né? Quando eu falo carga de trabalho, é o tempo que se divide isso. Né? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Ó. Vou dar um exemplo, por exemplo, é ótimo. Né? Vou dar um exemplo aqui. Estou atrapalhando aqui na tela. Né? Deixa eu diminuir um pouquinho a minha tela. Aqui. Show. Olha só.
Por exemplo, você estuda 45 minutos de técnica por dia, tá? Isso aí você vai proporcionalmente ao seu tempo que tem, né? É legal você separar as duas coisas, tá? E daqui a pouco eu vou falar da prática, beleza? 45 minutos de técnica todo dia. E aí, 15 minutos você dedica para aqueles exercícios gerais de base, né? Que eu acabei de falar, né? Exercícios mais tradicionais, que eu sei que vão me dar técnica de uma maneira mais global no instrumento, seja ele qual for, como eu falei aqui. E 30 minutos, ou seja, o dobro, para os exercícios com os trechos que estão me incomodando lá no repertório, né? Essa prática, gente, tem um bônus muito legal, porque o fato de fazer isso vai te fazer tocar melhor ainda aqueles trechos que não tinham tanto problema ou que estavam mais ou menos. O que eu quero dizer é que essa prática vai fazer você tocar aquilo que você já não estava tão incomodado, mas estava meio sujinho, vai resolver uma série de outras coisas. E você vai tocar tudo cada vez melhor. Não só os trechos que você estava querendo resolver. Essa é a grande mágica, entendeu? Então, essa é uma manha muito interessante, uma dica muito poderosa, que se vocês colocarem em prática, vocês vão ver resultado, viu? Isso aqui é muito poderoso mesmo. Experimentem e depois comentem aqui nessa próxima semana no chat desse vídeo, vai ficar no YouTube ou no Facebook. Comenta lá, Marcelo, eu fiz isso aí durante 4 dias. Isso, faz 4 dias. 4 dias e aí escreve lá no chat. Bota esse desafio para vocês aí, para vocês me dizerem o resultado. Beleza? Tranquilo. Vamos falar um pouquinho agora do repertório, né? Falamos da parte técnica e vamos falar agora do repertório. Vamos dizer que, por exemplo, a gente vai botar aqui um repertório cuidar do repertório 1 hora. 1 hora por dia trabalhando com repertório, né? Então, eu começo assim, ó. Olha o repertório aqui, gente, ó. Como que eu faço, tá, pessoal? O repertório, ó. Dedicando 1 hora, por exemplo, né? Você bota proporcionalmente aí para sua prática, né, no dia a dia, né? Eu abro com músicas mais simples, tá? Para dar uma embalada, faz aquele alongamento, tal, pá, sentou, se concentrou, vou tocar, tal. Começa com música mais simples, porque a coisa sai, opa, tá saindo música, tá saindo som. Isso é legal. Isso é importante, entendeu? Para te dar uma incentivada, para embalar nos trabalhos iniciais. Depois eu vou para as mais difíceis. Começa assim, tá? Começa assim. Depois eu vou dividindo igualmente o período por música, deixando em torno de 10 minutos para cada música. Por exemplo, aí 40 minutos. Olha só, a divisão aqui, ó. É isso aqui, galera, olha só. Eu divido igualmente o período por música, deixando algo em torno de 10 minutos para cada música. Por exemplo, 4 músicas, 10 minutos cada uma. Então, eu tenho ali 4 músicas que eu quero trabalhar, né, naquele dia, por exemplo, ou naqueles 3, 4 dias, ó, durante 3 ou 4 dias, essas 4 músicas aqui eu quero trabalhar elas. Aí, eu toco 10 minutos cada música. Se eu estudei as partes difíceis dessas músicas lá no período da técnica, né, que eu acabei de falar para vocês, gente, a mágica acontece. A mágica acontece. Eu sou testemunha total disso. Passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu tá tocando a música, beleza, show de bola, limpinho, entendeu? Então, por quê? Porque as partes difíceis das músicas, você colocou lá no início, tá? Você colocou lá no seu estudo técnico, da forma que eu falei aqui, beleza? E aí, 4 músicas, por exemplo, 10 minutos cada uma. Isso aí pode variar, né? Isso aí pode variar, tá legal? E aí, continuando aqui, beleza? Então, aí, no final, né? Com 1 hora, né? Passaram-se 40 minutos, 1 hora, sobram 20 minutos. Aí, nesses 20 minutos, eu faço o seguinte. 20 minutos eu toco as músicas em sequência, sem repetir. E não necessariamente aquelas 4 ali que eu toquei aquele dia, não. Entendeu? Pode ser. Mas 20 músicas, 20 minutos, dá para você tocar aí bem umas 6 músicas.
sem parar. Mas é legal você ter o costume, num pedacinho do seu estudo de repertório, de tocar umas músicas corridas. 4, 5, 6 músicas corridas nos 20 minutos finais, que podem ser aquelas 4 que você acabou de estudar, deu 10 minutos para cada uma, né? Tá fissurado, quer tocar, beleza. Toca as 4, corrido, e aí depois mais algumas para preencher esses 20 minutos. Isso, gente, olha só, pode parecer até meio burocrático isso, mas não é não. Essa divisão que você faz no olho, na orelhada, claro que você anota as músicas ali. Eu anoto, eu tenho um caderno, ele nem tá aqui, ele tá aqui, ó. Um caderno, cara, que eu anoto, eita, vai cair tudo aqui. Que eu anoto as coisas mesmo, ó. Faço um diário aqui, ó. Um diáriozinho, ó. Eu vou anotando tudo. O que eu fiz, o que eu não deixei de fazer. E aqui é muito bom, porque eu não perco o fio da meada. Eu volto ali atrás e vejo, cara, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Ah, então deixa eu retomar isso aqui. Ou então, cara, não tô legal nisso aqui. Qual o andamento daquela música que eu toquei que ficou tão bom, que tá anotado aqui. Aí eu vou lá e pego. É muito poderoso isso, né? Eu sempre recomendo, né, ter um caderno. Eu acho isso muito, muito útil, muito poderoso. E aí você toca essas. É importante. Por que é importante? É importante você ter o hábito de tocar músicas em sequência. É importante. Tem algumas coisas, gente, que são simples que eu estou falando aqui, né? Agora, as pessoas não se atentam que várias coisas simples, de base, elas fazem uma coisa muito poderosa. Porque justamente por ser simples, não é tão complicado de fazer, né? Então, isso faz muita diferença, tá? E, por fim, uma vez por semana, ó, uma vez por semana eu toco todo o repertório. Ou seja, eu não faço aquelas 10 minutos para cada uma, não. Eu toco todo o repertório, uma ou duas vezes. Digamos assim, 18 músicas, ou 20 músicas, ou quanto de tempo que eu tiver. Né? Se você tiver 1 hora, tiver 2 horas, se você tiver uma pegada mais profissional, né? Tem muitos, no Teoria na Prática eu tenho vários alunos profissionais, tem muitos alunos profissionais aqui nos cursos da arcomusical.com, né? Certamente eles tocam aí 25, 30 músicas. Então essa é uma pegada, sabe por quê? É musculatura, num sentido mais amplo da palavra. Você ter a pegada de botar pá, 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 enfileirar a música, entendeu? Isso é muito poderoso. Vai te dando daí, cada vez que você faz, sai mais fácil, sai mais fluido, você chega melhor e mais inteiro lá no final, entendeu? É por aí. Bom, aqui nesse ponto, então, falei agora da parte da prática, né? Do repertório. E aí, esse é uma metodologia que, para mim, que eu vi de forma muito, muito interessante. Bom, então, nós falamos aqui, basicamente, né, dessa questão. Vou dar uma revisada rápida no conteúdo, e aí vocês, por favor, me digam aí o que acharam dessa explanação. Escrevam aí, escrevam dúvidas, aproveita, escrevam dúvidas agora aí. E o que acharam dessa explicação, né? Se isso fez sentido para vocês, se soou legal, né? O meu interesse aqui é sempre fazer com que vocês entendam. Quem está do outro lado receba a informação da melhor maneira possível, de uma maneira fácil e compreensível. Por isso é muito importante vocês me darem esse retorno, porque isso me ajuda a ajudar vocês. E eu eventualmente vou fazendo ajustes, né? Eu não sou o dono da verdade. Todo mundo erra e a gente vai fazendo ajustes. Beleza? Então, enquanto eu vou recapitulando aqui rápido, vocês vão colocando dúvidas e o que acharam dessa explicação aí, tá bom? Ah, é o seguinte, ó. Pega o link no YouTube ou no Facebook, vai lá na barrinha lá em cima, nesse momento, pega aquele link ali, copia e manda pelo WhatsApp, pelo WhatsApp web, se tiver no computador, ou pelo WhatsApp no telefone mesmo. Manda para quem você acha que é interessante, manda para quem você acha que isso aqui seria útil, entendeu? Enquanto o pessoal está colocando dúvidas e eu estou dando uma revisadinha rápida aqui, vocês podem fazer isso também. Então vamos lá. Olha, é o seguinte, na parte técnica, né? Na parte técnica, vamos botar aqui na câmera, ó. Na parte técnica, pega aqueles dois, os exercícios, né? De mais tradicionais,
né? Exercícios mais tradicionais que a literatura de cada instrumento recomenda, que os professores, né, recomendam, seja, por exemplo, flauta, trombone, trompete, violão, teclado, tal. Passa por essa literatura por um período, né, um período pequeno, e o restante você faz através das dificuldades das suas peças práticas, do seu repertório. Você, quando for tocando o repertório, você tem um caderninho do lado ali, um caderno do lado, você, pô, essa passagem aqui é muito difícil. Aí você anota ali, naquele trecho da música e tal, e você transforma isso no exercício técnico, fazendo loops. Isso é um barato, é musical, é criativo. Às vezes você inventa uma passagem, inventa até um acorde novo para fazer aquele loop, só para usar para aquilo ali. Aquilo te dá agilidade, te dá musicalidade, te dá ouvido, te dá ritmo, te dá uma porção de coisas. Beleza? E aí, na carga de trabalho, seria, por exemplo, se você tiver aí 45 minutos para estudar um pouco de técnica, você mantenha a proporcionalidade disso, né? Você usa 15 minutos para esses exercícios mais tradicionais e 30 minutos aí para os exercícios mais que vieram do seu repertório. Beleza? E indo para o repertório, né? Eu, por exemplo, tendo como referência uma hora, não estou dizendo aqui que você tem que estudar só uma hora de repertório, eu estou pegando uma referência. Cada um tem o seu pique, cada um tem o seu tempo de assimilação, isso deve ser respeitado, né? Então, você tendo como referência aqui, por exemplo, pegando uma hora, né? Abra com músicas simples, abra com músicas tranquilas, para você embalar ali no seu estudo, e depois você vai indo para as músicas mais difíceis. E eu, por exemplo, em uma hora, divido 4 músicas, 10 minutos cada uma, que eu queira trabalhar, por exemplo, aquelas que eu trabalhei no estudo técnico, e aí depois os 20 minutos eu toco corridas aí, quantas músicas der. Sejam as 4 que eu trabalhei ou outras que eu trabalhei também, né? Então, sendo assim, você mantém um fluxo interessante. E aí, uma vez por semana no seu estudo, você toca tudo corrido. Toca o que der no seu tempo, no tempo que você tiver, né? E anota lá que estudou isso, que tocou isso, para depois, na vez seguinte, você tocar outras coisas que você não tocou antes. Fazendo isso, nesse método, dessa forma, vocês vão ter um crescimento no repertório impressionante. Então, foi o meu desafio que eu coloquei por final, depois que eu falei isso. Vai lá, faz, em 4 dias, volta aqui no vídeo e fala no chat: Marcelo, deu certo, Marcelo, não deu certo, Marcelo, faltou isso. Escreve no Facebook ou no YouTube, o vídeo vai ficar aqui pelo menos por 6 ou 7 dias. Tá, beleza? Maravilha. É isso aí, pessoal. Então, a gente vai se falando. Um grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui, viu? Presentes. Espero que essa aula tenha sido trazido informações importantes, legais, para vocês estarem tocando cada vez melhor. Valeu? Beleza. Abraço.